Boa noite, Pai do Senhor. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para estudarmos um pouquinho a palavra do Senhor. Um estudo sobre Débora. Estamos aqui ao vivo também. Boa noite a todos. Vamos fazer um pequeno resumo da vida de Débora, a juíza Débora. Vamos ler aqui nos Juízes, aonde está falando sobre a juíza Débora. Capítulo 4, versículo 4. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, leva contigo ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e darei nas tuas mãos. E então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendeste, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Versículo 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti. Versículo 21. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, e estando ele profundamente no sono, muito exausto, disse, e assim morreu. Amém. Essa passagem ela se encontra no livro de Juízes. O livro de Juízes, ele vem retratando, vem falando dos juízes, dos libertadores. É um livro que nos dá um alerta sobre o povo de Israel após a morte de Josué. O livro de Juízes nos transporta a um período tumultuoso da vida do povo de Israel. O povo de Israel, na realidade, não tomou posse como deveria tomar da terra prometida que o Senhor lhe entregou. E nós vemos aqui grandes livramentos. O povo de Israel estava sofrendo opressões, estava sofrendo com problemas de arrependimentos. Deus dava livramento para aquele povo. Mas, infelizmente, ao longo da trajetória do povo de Israel, ao longo da jornada daquele povo, eles pecavam, se arrependiam, pecavam, se arrependiam. E o Senhor, a palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 2 de Juízes, no versículo precisamente 8, quando fala, faleceu Josué, o líder, aquele que levou o povo à entrada na cidade de Canaã, de Jericó, a antiga Canaã. E no versículo 10, parte B, vai dizer assim: e outra geração após ele se levantou e não conheceu o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então aqui nos faz lembrar, nos faz retratar, nos leva a pensar que geração era essa. Se o povo de Israel estava naquela terra, se o povo de Israel estava na terra prometida que o Senhor lhe entregou. E agora a palavra de Deus vem dizendo aqui no livro de Juízes, no livro dos libertadores, que o Senhor usou homens para libertar aquele povo, por muitas das vezes dando livramento ao povo de Israel, um povo que estava defasado, um povo que se entregou totalmente à prostituição, à idolatria, aos ídolos estranhos, deuses estranhos, cultos estranhos. E agora a palavra de Deus, olha, uma geração
se levanta uma geração que não conhecia a Deus, não conhecia os feitos que o Senhor fez àquele povo, as obras que fez a Israel. Ou seja, o que nos leva a pensar? Que era uma outra geração, uma geração nova que estava se levantando ali após a morte de Josué. E nós trazemos para nós qual a geração que nós estamos criando, ou seja, qual o tipo de geração que está se levantando, mesmo na nossa casa, mesmo perto de nós. Que tipo de geração nós estamos formando para esse tempo? Nós não temos mais tempo. O nosso tempo está abreviando. O tempo da igreja está abreviando. Então, que geração você está criando na sua casa? Como você está criando seus filhos? Como você está criando o seu bebê, o seu adolescente, o seu jovem? Que geração você está deixando? Porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 9, a palavra de Deus diz assim, olha, ensina a criança, inculca nele a palavra de Deus, ensina ele, tanto andando quanto sentado, ao levantar, ao deitar, ensina essa criança, ensina a tua criança. Então, quando nós vemos aqui que a palavra de Deus fala assim, olha, uma nova geração se levantar, que não estava mais entendendo, ou seja, uma geração nova. E quando nós lemos, nós vemos o livro de Juízes, essa história de Juízes, que é a história, na realidade, a história de Israel, ela vem desde Josué até a Samuel. Iniciou-se ali com a liderança de Josué até Samuel. E Deus nos fala a palavra do Senhor, que se levantou essa geração, uma geração nova. E Deus permitiu que o povo fosse escravizado. Deus permitia. Deus, na realidade, estava testando, como a palavra do Senhor, ela nos diz, ainda no livro de Juízes, ela nos fala, o Senhor estava testando aquele povo. O Senhor testava aquele povo. E quando nós vemos a construção desse povo, ou seja, a desconstrução, porque Josué construiu, e na realidade, nessa caminhada, o povo estava se destruindo. O povo estava pecando contra Deus. E o povo de Israel pecava todo o tempo e voltava. É a infidelidade, mesmo ele sendo infiel, Deus permanecia fiel. Porque todas as vezes que Israel pecava, que Israel caía, Deus levantava um libertador. Deus levantava alguém para clamar por eles. E Deus dava poder para esse líder, para esse juiz, no caso. Esse juiz se levantava com o poder de Deus e dava libertação, ou seja, libertava aquele povo da mão dos opressores do povo de Israel. Deus coloca sempre, nós vemos aqui, Deus coloca sempre Israel à prova. E quando nós vemos a parte geográfica também, que é muito importante, nessa leitura, nesse estudo, nós também podemos ver que a parte geográfica ela é muito importante. Quando nós vemos que ali em Jericó, a Canaã antiga foi ocupada na liderança de Josué. Ali o povo de Israel estava vivendo na cidade prometida. O Senhor prometeu, o Senhor deu. Infelizmente o povo realmente não tomou posse como de fato Deus mandou. Não tomaram posse. Deus falou, tome posse. Mas nós vemos aqui nas regiões costeiras, ou seja, nas regiões da Palestina, nas regiões montanhosas, nas regiões de Efraim, aquele povo continuou, e nós podemos ver na parte geográfica de Jericó, ali, da cidade de Jericó, nós temos ali o povo sidônio, os sidônios, que eram todos os povos que eram inimigos do povo de Israel. Viviam ali na costa da Palestina, ao norte. Viviam também o povo cananeus, também habitavam ali naquela região costeira, também perto de Canaã. Os amorreus viviam nas regiões montanhosas de Efraim, também na região norte. Todos viviam ali. Os hititas, fariseus, heveus, gigaseus, jebuseus moravam na cidade de Ur e migraram para a cidade de Jericó quando Josué faleceu. Ou seja, quando o líder morreu.
esse povo migrou todos para a cidade antiga cananeia, de Jericó. E os filisteus eram povos do mar. Os filisteus eram povos do mar. Era um povo que tinha armas apropriadas para a guerra. Armas, na realidade, sofisticadas, uma cultura sofisticada. Na realidade, os filisteus eram povos do mar, mas eles tinham armas de ferro. A Bíblia vai falar que eles tinham armas de ferro e eles tinham armas sofisticadas para uma guerra, uma grande guerra. Ao falecer Josué, todos esses povos, a geografia nos diz que entraram na terra da antiga Canaã. Eles entrou os fariseus, entrou os cananeus, os jeveus, os jebuseus, os hititas, entraram e ali eles conviveram junto com o povo de Israel. Quando nós falamos que esse povo não tomou posse como deveria tomar da terra, é por isso. Porque quando nós falamos que o povo não tomou posse, é porque esse povo deixou os seus próprios inimigos. E a palavra vai dizer que eles davam suas filhas para os filhos desse povo, dos seus próprios inimigos, dos povos estranhos. E tomavam filhos dos povos estranhos e ali eles serviam a deuses estranhos, a deuses, aos Baalins, por exemplo, né? E quando nós nos deparamos ainda sobre a fúria dos inimigos do povo de Israel, nós vemos que eles sofreram por alguns tempos. A palavra de Deus nos diz aqui que o primeiro rei que eles estavam sob o jugo desse rei, o rei Cusã-Risataim, que vai falar no versículo 9 do capítulo 3. Eles viveram 8 anos sob o jugo desse rei Cusã-Risataim, mas o povo vivia na escravidão debaixo do jugo desse rei. E eles clamavam, a Bíblia diz, eles clamavam ao Senhor, e o Senhor enviava um libertador. E primeiro libertador da história que Juízo nos conta foi o Otiniel. Deus enviou Otiniel, falava com Otiniel, porque quando nós lemos a história de Juízes, nós podemos ver que o sacerdócio, o país, ele vivia sob o sacerdócio na ordem divina. Ou seja, eles viviam no sacerdócio na ordem de teocracia. Eles ouviam a voz de Deus, conforme a Bíblia nos conta, eles ouviam a voz de Deus, os líderes, e o Senhor falava com eles, ou seja, era um governo teocrático. Eles viviam na teocracia. E aí o Senhor dava a direção, a estratégia, e Otiniel, a palavra de Deus diz que veio o Espírito sobre ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e o Espírito do Senhor falou com Otiniel, e o Senhor entregou todo aquele povo de Cusã-Risataim nas mãos de Otiniel, e mais uma vez o povo de Deus prevaleceu, né? O povo de Deus ganhou essa guerra, essa batalha, e a palavra de Deus diz que eles viveram em paz durante 40 anos. Mas assim que Otiniel faleceu, o povo voltou a pecar, o povo voltou a fazer o que era mal perante o Senhor, novamente, e aí eles viveram novamente debaixo de um jugo de um outro rei que surgiu. A história nos conta assim, a Bíblia nos conta. E o rei Eglon, que era um rei gordo, um rei muito feroz também. E aquele povo sofreu, e a Bíblia nos fala que aquele povo sofreu nas garras de Eglon por muito tempo. Os filhos de Israel sofreram nas garras de Eglon, o rei Eglon. Eles sofreram 18 anos. 18 anos eles ficaram debaixo do jugo do rei Eglon, que era um outro rei que apareceu na cidade de Jericó também. E o povo novamente pecava, novamente clamava, depois clamava ao Senhor. Era uma vida de opressão, uma vida de arrependimento e uma vida de livramento, porque o Senhor sempre estava com ele.
Mesmo ele sendo infiel, o Senhor permanecia fiel para com esse povo. E a palavra de Deus diz que eles clamaram. E o Senhor mandou Eude. Eude foi um segundo libertador do povo de Israel. A palavra de Deus diz que Eude era canhoto. E Eude foi o segundo libertador daquele povo. A palavra de Deus diz que Eude cingiu, ou seja, pegou um punhal de 2 gumes, de comprimento de um côvado, cingiu, ou seja, colocou debaixo das suas vestes. E foi ao encontro do rei Eglon, do inimigo do povo de Israel. E ali a palavra de Deus nos conta que Eude também conseguiu a vitória destruindo aquele rei, ali com o seu punhal, dando vitória ao povo de Israel. Deu vitória ao povo de Israel. E a palavra de Deus continua isso. Naquele tempo, eles feriram os moabitas 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer, a Bíblia nos diz. E assim eles conseguiram. Aí veio Sangar também, e eles conseguiram novamente ferir 600 homens com uma aguilhada de boi. Enfim, ou seja, é uma história. Juízes está retratando aqui a história que viveu aquele povo naquela época. O povo de Israel, que é a nova geração. E o que nós tiramos para a nossa vida dessa nova geração? Nós tiramos que muitas das vezes nós caímos, mas o Senhor está sempre disposto a nos atender. O Senhor está sempre disposto a mandar um livramento, a nos dar um livramento. Mas nós queremos frisar a questão de nós estarmos ensinando novas gerações. Ensinando uma nova geração. Vai e a outra vem. Então, como é que nós estamos ensinando essa nova geração? Lembrando mais uma vez também que esses juízes, ou seja, esses libertadores, eles eram, como a história nos conta, como a Bíblia nos fala, eles eram da região norte. Aí, o texto que nós lemos, que foi de Débora, que é o estudo que nós estamos fazendo, chegamos a Débora. Aí Débora vivia também nesse tempo. Débora também vivia nesse tempo. A palavra de Deus nos diz que Débora, ela foi escolhida pelo próprio povo. Débora, ela não tinha uma linhagem nobre. A Bíblia diz que ela não participava de uma linhagem aristocrática. Ou seja, ela não pertencia a nenhuma nobreza. Ela não pertencia a nobreza nenhuma. Ela era uma dona de casa. A Bíblia nos diz que ela era profetisa, mulher de Lapidote. Mulher de Lapidote. Por que foi colocado na Bíblia mulher de Lapidote? Porque Débora não tinha aristocracia. Ou seja, ela não era uma pessoa da nobreza. Mas ela foi escolhida primeiramente por Deus para fazer a diferença no meio desse povo. E ela, como juíza, ela não era juíza local. Ela era uma juíza nacional. Quando nós lemos a história de Débora, quando nós vemos a história de Débora, nós vamos entender que Débora era uma mulher do lar. Era uma mulher de uma vida doméstica, dona de casa. Ela foi escolhida para servir sua nação. Ela foi escolhida por Deus e pelo povo. O povo a aceitou. Débora, na realidade, quando a Bíblia cita que Débora estava atendendo ao povo, ou seja, estava resolvendo os problemas do povo. Ela era uma juíza. Então ela resolvia o problema do povo. E a Bíblia nos fala, aqui no capítulo 4, do versículo 4, fala que Débora estava debaixo de uma palmeira de Débora. Quando essa palavra, palmeira de Débora, essa expressão palmeira de Débora, não era a Débora, propriamente a Débora de Juízes, mas era uma Débora de Gênesis 35:8, que era a ama de Raquel, que era uma outra Débora que viveu no tempo de Gênesis, era a ama de Raquel, a Débora. Então, essa Débora, ela vivia numa cidade das palmeiras. Então, quando a Bíblia fala essa expressão,
que Débora estava atendendo debaixo da palmeira de Débora. Da palmeira de Débora, a Débora ama de Raquel, de Gênesis 35:8. Então, Débora foi levantada por Deus. Débora foi levantada pelo Senhor para fazer a diferença. Débora era uma mulher do lar, dona de casa, como eu e você. Somos do lar, mas o Senhor quer, muitas das vezes, nos usar para fazer a diferença. Ela tinha responsabilidade doméstica numa nação espiritual carente, caracterizada pela rejeição a Deus. Débora foi levantada para trabalhar, para falar para aquele povo, para libertar espiritualmente. Quando nós falamos de todos aqueles libertadores, de todos aqueles homens que foram levantados para libertar o povo de Israel, que estava em opressão dos seus inimigos, de fato foi algo material. O Senhor libertou aquele povo. Quando fala-se Débora, Deus escolheu Débora para libertar o povo espiritualmente. Quando Deus fala, olha, eu vou levantar Débora, e quando nós lemos a história de Débora, Deus levanta esta mulher como uma líder. Deus levanta Débora como uma líder, porque era todo um sistema contra aquele povo. E Deus levanta essa mulher como um líder espiritual. Deus quer libertar aquele povo espiritualmente. E quantas de nós hoje somos levantadas pelo Senhor para libertar pessoas espiritualmente, pessoas escravizadas. E o Senhor fala na sua palavra claramente aqui que Ele quer levantar mulheres nesse tempo. Como Ele levantou Débora para aquele tempo, Débora veio fazer a diferença. E quando o texto fala, olha, o povo está sendo escravo na mão de Jabim e do seu comandante Cícera. O povo estava sendo escravo novamente, porque o povo pecava, Deus mandava o libertador. O povo pecava, Deus mandava o libertador. Agora o povo está passando 20 anos escravo. E quando Débora recebe a notícia lá onde ela estava, porque Débora era da região sul, Débora estava atendendo na região sul, das regiões montanhosas de Efraim, mas na região sul. Quando ela sabe que aquele povo estava passando novamente debaixo do jugo de Jabim, o rei Jabim, a palavra de Deus diz que o rei Jabim, ele tinha 900 carros de roda de ferro. Ele tinha 900 carros de roda de ferro. Quando ela descobre, ela manda chamar Baraque. E quando Baraque chega, ela faz uma indagação. Débora indaga Baraque. Porque ela fala assim, olha, quando ela fala lá no versículo 6, ela indaga a Baraque. Ela mandou chamar Baraque e ela disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e leva a gente no Monte Tabor. Toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Olha aí a ordem que o Senhor já tinha falado com Débora. O Senhor já tinha mostrado para Débora. E Deus é tão detalhista que Ele falou, olha, leva 10.000 homens. Nem a mais, nem a menos. São 10.000. Débora, ela é uma serva de Deus que ela soube ouvir a Deus. Um ouvido sensível. Um ouvido sensível ao Espírito Santo. É mulher, nós precisamos de Déboras na igreja para isso. Nós precisamos hoje de Déboras, de mulheres que sabem ouvir, de mulheres que têm um ouvido ungido para ouvir a hora que Deus quer falar conosco. Nós precisamos de Déboras na igreja. E quando nós vemos aqui Débora, ela dá uma instrução. Débora dá uma instrução a Baraque. Ela indaga Baraque e ela dá logo uma instrução. Nós precisamos de mulheres instruídas por Deus, instruídas pela voz de Deus, aleluia. Nós precisamos de mulheres que sejam instruídas pelo Espírito Santo, porque a batalha aqui agora era espiritual. Quando a batalha era na força do braço, nós vimos aqui a própria palavra de Deus, ela nos diz que eles usavam punhal, eles usavam outros tipos de armas. Mas agora a palavra agora a batalha aqui era espiritual.
Nós temos que ter esse entendimento da palavra de Deus. Agora é espiritual. Débora precisa ter um ouvido ungido e dar instrução a Baraque. E de fato Débora deu essa instrução a Baraque. Ela delegou uma tarefa a Baraque. Ela delegou a tarefa. E ela liderou. Quando a palavra de Deus fala lá na frente, olha, eu não vou. Baraque disse, eu não vou se você não for comigo. Baraque, na realidade, estava olhando o material. Baraque estava com uma visão totalmente diferente de Débora. Ele estava vendo pelo lado do material, ou seja, do braço. Porque quando ele soube, não, Jabim, o reinado de Jabim, ele tem 900 carros. E são carros com rodas de ferro. Nós temos poucos homens. E a palavra de Deus diz assim, quando Débora deu a instrução, falou, leva 10.000 homens contigo. E sobe e vai ao Monte Tabor. Porque Deus vai te entregar Cícera. Porque Cícera, como nós estudamos sobre Cícera, os historiadores falam que Cícera é um homem abusador de mulheres. Ele fala que Cícera, o comandante Cícera, do reinado de Jabim, ele abusava das mulheres, entrava nas tendas e abusava das mulheres. E quando Débora dá a instrução para Baraque, vai e leva 10.000 homens, porque Deus vai entregar nas tuas mãos. Deus vai entregar Cícera nas mãos do povo, nas mãos do povo de Israel. Mas aí quando Baraque fala assim, olha, eu não vou se tu não fores comigo. E ela disse, não, eu vou. Ela disse, eu irei contigo. Mas certamente a honra não vai ser para ti. A Bíblia diz. A honra que ele vai entregar na mão de uma mulher, de uma outra mulher. Olha Deus usando as mulheres para esse tempo. Para aquele tempo e quer usar para este tempo também. Eu e você. Como mulheres de Deus. Mulheres para libertar pessoas. Mulheres para curar pessoas. Mulheres que tenham palavras espirituais. E a palavra de Deus nos diz assim, olha, vai entregar na mão de uma outra mulher. E quando a Bíblia continua a palavra do Senhor e eles sobem a peleja, e a Bíblia fala que aquele povo de Jabim, todo aquele exército, eles atravessam, mesmo com rodas de ferro, eles atravessam uma estrada, a Bíblia fala, um local que tinha, que na realidade, quando Baraque acha que vai perder a batalha, porque ele só tem 10.000 homens, e o reino de Jabim, o inimigo de Israel, tinha carros, 900 carros com rodas de ferro, ele achava, não, nós vamos perder essa batalha. Ele achava com a mente humana, não vamos perder, ele estava vendo números. E não lembrava que era uma batalha espiritual. Mas o que nós vemos aqui na frente? Que eles saíram para a batalha. Saíram para a batalha e o povo, o exército de Jabim, passou por um local enlameado, ou seja, um local cheio de lama. E ali os carros rodopiaram e caíram todos. Mas aí a palavra de Deus vai nos dizer lá na frente, quando Débora fala assim, Baraque se dispõe, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Olha aí. Olha a indagação de uma mulher de Deus, de uma mulher espiritual, de uma mulher que enxerga lá na frente, de uma mulher que Deus quer usar. Porventura, não saiu o Senhor diante de ti? O Senhor não foi diante de ti? E aí Baraque desceu ao Monte Tabor com os 10.000 homens, e o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Cícera saltou do carro e caiu e fugiu. A Bíblia fala. Mas ele foi por um lado errado. Ou seja, ele fugiu e logo lá na frente encontrou a tenda de Israel. A família de Israel, ou seja, a palavra de Deus diz que a família, o esposo de Israel, que era Éber, ele era da mesma linhagem de Jabim, do rei de Azor. Mas só que Jael já estava preparada. Jael era uma mulher que ela trabalhava com tendas. As armas de Jael eram estaca e martelo. Ela construía tendas.
Era uma mulher, nós podemos até conjecturar, era uma mulher forte, uma mulher que tinha muita força. Porque ela tinha um martelo e uma estaca. Ela trabalhava com tendas, ela construía tendas. Era uma mulher forte. E quando Cícera entra, o inimigo do povo de Israel, Cícera entra na tenda de Jael, Jael manda ele entrar, Jael prepara ali todo um local porque na realidade, acredito eu, que Cícera, como o esposo Éber de Jael, ele era da linhagem de Jabim, do rei Jabim, inimigo de Israel, ele achava que ela ia guardar ele em segurança, achava que ele estaria em segurança. Mas lembrando que a história de Cícera com as mulheres não era boa. Então, com certeza, ali Jael sabia, e Jael fez todo, ali arrumou a cama, Jael preparou tudo. E Cícero entrou na tenda, pediu que ela ficasse vigiando, e não era para dizer que ela estava ali. Mas o Senhor foi tão poderoso que Jael, como nós lemos lá no versículo 21, Jael lançou-se da sua estaca, tomou sua estaca, lançou mão do martelo, que eram suas armas. Quais são as suas armas? Eu pergunto para você. Que arma você tem usado? Qual tipo de arma? Porque nós estamos vendo a história do povo de Israel. Nós estamos vendo aqui por uma liderança de uma mulher, o Senhor entregou também o inimigo de Israel nas mãos de uma mulher. Que arma nós estamos usando contra os nossos inimigos? Que tipo de armas? São espirituais as tuas armas? Ou são armas ainda, porventura, humanas? São armas do braço? São armas da ignorância? São armas, muitas das vezes, que não é para ser usada naquele momento. Jael tinha as armas dela aqui, porque ela trabalhava com essas armas. Era uma mulher forte, a Bíblia diz. Quais são as armas que nós estamos utilizando? Que tipo de arma que nós estamos usando contra os nossos inimigos? A palavra de Deus, ela nos diz que as nossas armas contra os nossos inimigos é a oração, é a leitura da palavra, é o jejum. Nós temos que estar preparados. Porque quando Cícera entra na tenda de Jael, Jael já estava preparado. Tanto é que quando a palavra de Deus diz assim, saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe, entra, Senhor, entra, meu Senhor, entra na minha tenda. Ela já estava preparada. Será que nós estamos preparadas? Muitas das vezes o inimigo pega muitas de nós, irmãos também, despreparados. Nós somos muitas das vezes pegos, despreparados. E a palavra de Deus nos diz aqui que Jael estava preparada. E a palavra de Deus nos diz também que Débora, a líder, Débora, a juíza, também estava preparada. Porque quando a palavra de Deus diz, que lá em Juízes 4:5, que ela ouviu a voz de Deus. Débora soube ouvir a voz de Deus. Débora soube motivar o povo. Débora foi uma juíza respeitada. Débora foi uma juíza que louvou ao Senhor. Como nós estamos mostrando as nossas armas? Será que nós estamos mostrando as nossas armas para os nossos inimigos? Será que nós estamos realmente lutando corretamente com as nossas armas? O Senhor tem colocado na tua mão, na minha mão. Que arma o Senhor tem colocado na tua mão? Quais são as armas que você está lutando? Faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Que arma você está usando para os dias de hoje? Como você está lutando? E a palavra de Deus continua e diz assim, Jael cravou a estaca na fonte do seu inimigo, na fonte de Cícero. E aquele inimigo morreu nas mãos de uma mulher. De fato, quando o Senhor usou a boca da profetisa Débora, quando ela disse, o Senhor não vai entregar para ti Baraque, vai ser entregue na mão de uma mulher. De fato, foi na mão de uma mulher. E logo lá na frente, no capítulo 5 do Cântico de Débora, precisamente no versículo 24, Débora relembra. Débora faz uma homenagem para Israel, quando ela diz assim, bendita seja sobre as mulheres, Israel.
mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Será que as pessoas estão lembrando de você? Quando Débora faz esse cântico e lembra de Israel, será como as pessoas estão te vendo? Como as pessoas estão te olhando? São reflexões. A palavra de Deus, essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje, sobre Débora, a juíza Débora, a profetisa Débora, a Débora que era dona de casa, com as responsabilidades domésticas, mas que Deus levantou para aquele tempo, para libertar aquele povo, para tirar aquele povo de uma opressão, porque o povo sofria. E essa guerra foi espiritual. Foi uma guerra espiritual e o Senhor livrou aquele povo das mãos de Jabim e das mãos de Sísera. E para a honra e glória do nome do Senhor, nós podemos ver que não foi capacidade de Débora, mas foi pelo poder de Deus que realizou todas essas coisas. Não é pela nossa capacidade, não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus que realiza todas essas coisas. E eu encerro essa palavra de hoje. Eu encerro este momento de estudo sobre uma mulher, sobre duas mulheres na realidade. Duas mulheres com características diferentes uma da outra, mas são duas mulheres que o Senhor usou para aquele tempo. Eu encerro dizendo, não espere ser validado por pessoas que não vivem a mesma visão que você. Coloque a expectativa em Deus, não nos homens. Não espere ser validado por pessoas. Não espere ser elogiado por pessoas. Entregue a tua expectativa nas mãos do Senhor. Entregue as tuas expectativas. Entregue ao Senhor a visão que você está tendo. E não se preocupe, porque Ele vai te dar a vitória, igual Ele deu a vitória para aquele povo de Israel, para aquele tempo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Boa noite. Deus abençoe.